Muita gente se pergunta por que os esquerdistas, liberais, progressistas apoiam grupos terroristas como o Hamas, o Hezbollah, apoiam as questões do Islã, mesmo que o Islã defenda um monte de coisas que os liberais não gostam, que os liberais são contra. Para a gente entender essa forma de agir desses liberais, é preciso entender como eles enxergam o mundo. A retórica ali da esquerda, do progressismo, é a retórica de oprimidos e opressores. Então eles veem o mundo a partir dessa ótica. Um exemplo bem interessante, as feministas, o pessoal que defende o feminismo, como que apoiam pessoas ali que defendem a lei da Sharia, a lei islâmica que proíbe praticamente tudo que os liberais defendem. Bom, eles vão colocar isso numa hierarquia. Eles podem discordar do Islã até certo ponto, mas como os islâmicos são vistos como oprimidos, eles vão colocar essa questão, da Sharia e do desrespeito aos direitos humanos e às mulheres em segundo plano. Primeiro, eles são oprimidos, então a gente está sempre defendendo esse povo. Trazendo para o conflito Israel-Palestina, você vai ver progressistas defendendo o Hamas e o Hezbollah como grupos de resistência legítima contra o opressor israelense. Então você vai sempre ver tudo por essa ótica, opressor e oprimido. E aí a gente vai observar que essa dicotomia, essa dualidade na verdade, são as lentes pelas quais o pessoal progressista enxerga as coisas. Por isso que agora vai ficar mais claro para você entender por que eles defendem Sharia, islamismo, por que defendem grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah. É só entender a lógica pela qual eles observam o mundo. Opressores sempre serão opressores e oprimidos sempre serão oprimidos, sem redenção. Uma das principais características de governo autoritário é o personalismo. Você tem um líder que se confunde com o próprio governo. A gente tem aqui vários exemplos contemporâneos dessa situação. A Rússia traz talvez o exemplo mais emblemático nos últimos 30 anos. Vladimir Putin assume o poder como presidente da Rússia, ali na virada do milênio, 1999, anos 2000, e aí o Vladimir não sai mais do poder. Ele tem um momento ali onde ele troca de posição com o Dmitry Medvedev, ele deixa de ser presidente, passa a ser primeiro-ministro, mas a gente sabe que ele continuou mandando no governo como sempre. Depois ele volta à posição de presidente, da qual não saiu até hoje. Então essa questão da personalidade que se mostra como a cara do governo, o próprio governo em si, essa coisa de a pessoa que representa o governo, é uma das características de um governo autoritário. Você personaliza a política. Então você vai ter aquela figura como uma figura perene, há uma ideia de permitir longos períodos de governo. Esse líder geralmente vai se apegar ao governo, vai se apegar ao poder, e geralmente só sai quando morre ou quando passa o poder para um outro governante, geralmente alguém indicado por ele, alguém aprovado por ele. Então é um exemplo bem pernicioso da permanência autoritária no poder. Você não tem o processo democrático de alternância de poder. Aquela população fica ali submetida a um líder autoritário que muitas vezes parece até eterno. Muitos jornalistas e analistas da área de política internacional tentam explicar a questão da guerra na Ucrânia, essa guerra na qual a Rússia invade um país soberano e tenta ali conquistar territórios, matando deliberadamente civis, destruindo a infraestrutura do país. Muita gente tenta explicar essa guerra simplesmente do ponto de vista estratégico, militar, mas na verdade a gente tem umas nuances aí que podem facilitar a nossa compreensão se a gente fizer uma observação mais pontual. Vladimir Putin é um grande elemento aí de compreensão para a gente poder entender por que a guerra começou.
né? Por que ela continua aí até hoje? Vladimir Putin é um líder autocrático, né, autoritário, que tem uma visão de mundo chamada de revisionista, é um revisionista histórico, ou seja, ele não aceita as fronteiras da Rússia. Ele acredita que a Rússia tem todo o direito de conquistar territórios, né? No caso da Ucrânia, de reconquistar territórios, porque a Ucrânia fez parte da antiga União Soviética, e a visão de mundo do Vladimir Putin vai até mais além. Ele tem a visão, né, da grande mãe Rússia, dessa Rússia que é protagonista internacional e que na visão dele tem direito de conquistar quem ela desejar. Essa visão extremamente revisionista da história, essa visão belicista, né? A Rússia historicamente sempre foi esse país muito belicoso, que sempre esteve ali lutando, né, para conquistar territórios ou se defendendo de inimigos ali, né, em suas fronteiras. E é importante lembrar que o Vladimir Putin também é um saudosista da antiga União Soviética. Muita gente, inclusive, acha que o Vladimir é um conservador de direita. Ele não é. Ele não é conservador de direita, apesar de defender alguns valores ali considerados conservadores, mas ele faz isso de maneira pragmática, para avançar a sua agenda. E ele é, de fato, um saudosista. Ele costuma até dizer, né, que ele sente que o que aconteceu com a União Soviética, que o fim da União Soviética foi o grande cataclisma, né, geopolítico ali dos últimos anos. Então, o Vladimir Putin é um saudosista da União Soviética, ele é um autocrático, um autocrata, ele não tem nada de democrático, a Rússia não é uma democracia, ela faz alguns rituais que podem dar a entender que ali existe uma democracia, quando na verdade não. Vladimir Putin tem todo o controle ali do que acontece em Moscou e ele é um revisionista histórico e é por isso que a gente está ali com uma guerra na Europa, a guerra, né, mais séria, digamos assim, de agressão de um país estrangeiro em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. E ele traz ali umas vibes também que faz com que a gente lembre, né, de um outro autocrata revisionista, né? O Vladimir Putin lembra o Adolf Hitler, que também tinha essas visões de redefinir mapa europeu, achava que tinha direito ali nos países como a Polônia, né? Ele toma conta ali dos Sudetos, uma região que fazia parte da antiga Tchecoslováquia, e aí a gente consegue perceber esse autoritarismo do Vladimir Putin como o principal fator realmente por trás dessa invasão da Ucrânia. Então, por mais que a gente tenha aí visões militares, né, visões estratégicas, há um elemento por trás, que é essa motivação do Vladimir Putin, né, essa visão revisionista de que a Rússia deve prevalecer e que os outros países devem servir aí aos interesses russos, e para isso eles vão até a guerra para conseguir seus objetivos.